Bom, eu tô aqui para gravar então a minha resenha do livro Poder da Ação, do Paulo Vieira. Terminei a leitura ontem e uma coisa que eu acho legal, assim, é mostrar o índice dele. Faça a sua vida sair do papel. Tem que estar no papel, alguma coisa para poder sair do papel, né? E o livro é forte, escrito em primeira pessoa, então tem muito da experiência dele mesmo, então dá para ver que é bem consistente nisso. Ele fala pra gente acordar, pra gente perceber que a vida abundante é uma coisa da nossa natureza, que é um direito nosso, do ser humano, né? Tudo na natureza é abundante. Então, para que a gente ficar acostumando e acomodado numa vida de escassez? Não tem necessidade disso. Qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. Ele mostra isso com muita propriedade. No capítulo 2, haja histórias e historinhas. Então, assim, às vezes a gente, em vez de estar trabalhando pelo nosso desenvolvimento, está contando historinha. Historinhas são desculpas, desculpinhas que a gente inventa na cabeça da gente e repete, fala. E aí, quanto mais, assim, desenvolve aquela historinha, sabe? Tipo, a pessoa não emagrece porque tem o metabolismo lento. Ah, eu não emagreço porque meu metabolismo é lento, não sei o quê. E aí fica naquela, não emagrece e também não faz mais nada. Fica acomodado ali, é mais um ponto de acomodação. Autoresponsabilize, aí já é uma guinada, né? Ele começa a dar ferramentas para guinada. Ele mostra onde que está a acomodação e começa a trabalhar a autorresponsabilização, né? E aí ele mostra as 6 leis da autorresponsabilidade, a gente não criticar as pessoas, né? Não leva a lugar nenhum, não reclamar das circunstâncias, a gente ter uma consciência de que tudo que acontece com a gente é resultado das nossas escolhas. Porque daí o que acontece? A gente praticando as 6 leis, aí a gente fica assim, senhor do nosso destino. Porque tudo que acontece com a gente é resultado das nossas atitudes. Então não tem porquê, então, eu ficar buscando culpado de uma coisa que eu mesma fiz, ou me fazer de vítima de uma coisa que eu mesma escolhi, né? E ficar justificando os meus erros, pra quê? Né? Errei. Então assume, corrige. E não ficar julgando as pessoas, porque cada um tem sua própria história. Então ele passa em cada momento exercícios para a gente poder fixar, e não apenas isso, mas assim, sentir verdadeiramente na prática, naquele exato momento, o efeito de assumir a postura que ele tá propondo. Então, o que faz isso? Assim, primeiro que a gente não consegue ler o livro rápido, né? Quer ler o livro rápido, de capa a capa, não vai fazer os exercícios, pode até ler. E não é problema nenhum isso. Não. Quem escolhe fazer isso, tem gente que escolhe. Teve um momento que me deu até vontade de fazer isso. Acho que não fiz todos os exercícios exatamente, profundamente. Alguns eu acho que eu já vinha praticando, então eu tive um pouco mais de facilidade. Mas, assim, fazer os exercícios é a quintessência desse livro, porque é como se fosse, assim, um coach dentro do livro. A pessoa, ela sai, se ela fizer todos os exercícios, ela sai transformada no final do livro. Não tenho dúvida disso, não. Tem uma coisa muito importante, assim. E aí daí ele vem com foco. Esse foco eu achei muito legal no que colocaram. Assim, pra mim, né? O que distrai do foco? Então, ele dá uma lista muito legal, assim. É muito difícil a gente não se enquadrar das coisas que estão tirando a gente do foco. Coisas que estão fazendo a gente perder tempo enfim, desfocando mesmo. Então, ele dá uma lista muito legal. Talvez, assim, depois eu possa até... uma proposta minha, né, dentro dessa resenha, agora, primeiro fazer esse review de todos os capítulos, e depois ver um capítulo para dar uma aprofundada. E outra coisa também, formas de estudar esse livro, né? Então, assim, ele mostra, né, o que distrai, os fatores típicos de distração e tal, a rotina de excelência, aonde que a gente conquista a felicidade. Ele dá aqui, né, ele dá um exemplo de agenda muito legal. Ele mostra a agenda dele, mostra
uma forma da gente organizar a nossa agenda para a gente ter uma vida de excelência, conquistando realmente a felicidade. E aí ele mostra como que a gente pode ter esse foco aqui, foco visionário, comportamental, consistente, quando as metas não acontecem. Aí ele mostra os modelos de inteligência, né? E aí, essa regra 10-90, que é a parte mais legal desse capítulo, não é por isso que está no final, né? É a cereja do bolo, porque 10% é aquilo, tá dentro do capítulo de foco, né? Então, 10% é aquilo que acontece comigo e 90% é a forma como eu reajo a isso. É o que eu faço com o que me acontece. Porque tem gente que fica assim, porque me acontece isso, me acontece aquilo, me acontece isso, me acontece aquilo, como já reclamando, né? Então, ele já mata essa parte da reclamação lá em cima. E aí, aqui ele vem dizendo o seguinte, porque 90% são as minhas escolhas com relação ao que me acontece. Então, não tem porquê eu ficar botando a culpa de alguma coisa assim que eu não dei conta de fazer naquilo que me aconteceu. Então, 10% é o que me aconteceu, por mais difícil, doloroso e tudo mais que tenha sido. Inclusive na infância, lá no final do livro, ele vai falar das coisas que acontecem na infância, que são realmente difíceis, mas que existem pessoas que superam, né? Foi feito um estudo lá com milhares e milhares de pessoas que mostra isso, né? Que a gente tem condição de ter resiliência na vida da gente. Aí, a parte desse capítulo 5 da comunicação é muito legal, para a gente comunicar para a gente mesmo, para o universo, para pessoas ao nosso redor, uma comunicação de amor, para a gente poder ter bons resultados na vida da gente, sabe? E comunicar com palavras, com gestos e com o nosso corpo. Aí, por que essa coisa do corpo? Acho muito legal, assim, porque tá aqui, ó. Padrão: poder, vitória, felicidade, entusiasmo, alegria, paz e amor. Esses padrões, aí ele mostra as intensidades, as repetições, são exercícios posturais muito legais, trazendo posturas de poder, vitória e assim por diante, que faz? Elimina os vícios emocionais. Primeiro ele faz, mostra, né, e tal. E aí aqui ele mostra como que faz para a gente se livrar de vícios emocionais por meio de exercícios corporais que transmitem, que informam para o nosso corpo essas informações de poder, vitória e assim por diante. Por quê? Porque daí a gente escolhe informar para o nosso corpo esses padrões, e aí o corpo informa para os nossos hormônios já informam isso para o nosso sentimento. Então, uma maneira da gente se transformar diariamente. Isso é muito legal mesmo. São posturas de poder, né? E aí, com intensidade, com repetição, com os exercícios, aí a gente consegue estabelecer isso como um padrão pra gente, diário. Nesse capítulo aqui de Se Questione, ele ensina a gente a fazer perguntas e auto-coach. Esse auto-coach é muito legal. E as perguntas são incríveis. É muito, muito legal fazer as perguntas, porque a gente só pode obter respostas para as coisas que a gente quer na vida se a gente perguntar. Cara, é tão óbvio, né? Mas é verdade. Então, assim, aí ele ensina, assim, os níveis de perguntas. Tem perguntas que são muito rasas, né? Por exemplo, assim, por que comigo? Deus, sério? Fora de sério, né? Então, assim, são perguntas que a gente precisa aprender também a perguntar para a gente poder ter as respostas que a gente precisa ter para crescer. Não é assim ficar perguntando assim, por que eu? Não dá, né? A gente pode fazer perguntas de sabedoria. Perguntas poderosas de sabedoria, ele chama de PPS, né? Então, ele também ensina, assim, esses 3 níveis de pergunta. Até chegar nas perguntas poderosas de sabedoria. Creia. Não tem como, né? Se a gente não tiver fé, não acreditar, não tem como a gente construir uma realidade diferente. Então, esse teste ACE, ele que está aqui, né? Aqui embaixo, ó, esse teste ACE,
Ele é um teste que ele fez, que né, não foi ele que fez, foi na universidade, lá nos Estados Unidos, mais de 17 mil pessoas mostrando traumas de infância, como que isso reverberava na vida da pessoa pela vida adulta. Então ele está aqui, crenças infantis, como construí-las, como refazê-las. Eu achei ele trazendo isso com muito carinho, sabe? Porque a vida das pessoas, às vezes na infância, não é muito fácil. Às vezes algumas passaram por traumas muito difíceis e ele mostra as consequências disso. Acho até mesmo por uma necessidade de conscientizar os pais para terem mais responsabilidade com seus filhos, sabe? Ele traz isso durante o livro, né? A gente, uma responsabilidade da gente com as crianças. Achei muito legal, traz uns insights bem legais de educação positiva. E aí, nesse teste ACE, ele mostra o que aconteceu com essas pessoas, pessoas de bem, pessoas bem instruídas, pessoas de sucesso, e que tiveram infâncias difíceis também. Então, assim, como é que fala? E consequências na saúde das pessoas. Às vezes as pessoas desenvolvem alguma disfunção de saúde, às vezes também consequência de traumas de infância. Então, ele mostra isso com esse teste ACE muito legal. E ele mostra, e ele dá o teste ACE para a gente fazer. Então, tem o teste ACE para fazer dentro do livro. Eu achei muito legal mesmo. Porque bota a gente bem no pé da nossa realidade, sabe? E aí o livro termina aqui, né? E aqui começa. Então é isso. Essa é a primeira coisa assim da minha resenha que eu acho importante assim saber o que é que o livro tem. E para mim o que foi mais importante nesse momento da minha vida que eu tô agora foi essa parte de comunicação. Nossa, né, para a gente ter uma comunicação verbal, eu já tinha assim um cuidado com isso, um padrão linguístico, né, estilo de gratidão, eu já tinha essa atenção com isso, eu já tinha um foco nisso, mas eu tinha dificuldade ainda no padrão corporal e hormonal, né, de comunicação corporal. E aí, trazendo isso para o corpo, eu estou me sentindo muito mais poderosa, muito mais livre, muito mais com muito mais autonomia dos meus sentimentos, porque quando traz para o corpo, aí o corpo informa para os hormônios, não é eu só falando, porque eu já fazia afirmações, comandos e gratidão e não sei o que, mas eu ainda não estava conseguindo trazer para o corpo. Então, trazer para o corpo está me fazendo ter mais segurança do caminho que eu estou trilhando e sabendo assim mais assim de verdade aonde eu estou indo e com mais fé de chegar na onde eu estou querendo chegar. Então é isso. E para mim esse teste ACE também para mim foi muito importante. Essa coisa da infância, poder olhar para minha infância com mais pé na realidade, assim, né? Pé no chão. Muito legal, um livro muito bom. Recomendo para quem quer ter mais segurança aí nos passos da transformação. Poder da ação. Tire a sua vida do papel. Tem poder com. Faça a sua vida ideal sair do papel. Muito bom. Gratidão aí.